And we are live on Instagram. E a câmera ia caindo, mas nós voltamos, não caímos, somos fortes. E para falar de sermos fortes, já tenho aqui a doutora Daniela, que vou convidá-la para se juntar à nossa conversa. Estamos ao vivo aqui nas conversas à segunda e hoje temos a Daniela Capel. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem. E nem tive tempo de me apresentar, isso é que é pontualidade britânica. Ainda vamos. Uh, ainda vamos a tempo, não é? Então deixa só fazer aqui uma introdução e depois já começamos a falar. Então eu sou Mafalda Borralho, sou formadora e consultora em marketing digital e tenho vindo a realizar as conversas à segunda, que está a ser um sucesso, pelo menos eu, o feedback que estou a ter. E hoje temos aqui a Daniela, que é psicóloga. Daniela, muito obrigada por teres aceito o meu convite e pergunto desde já, psicóloga tem uma área específica ou abrange várias, não sei como é que é de perguntar, várias áreas do nosso... Sim. Não estou a ouvir agora. Vai, sim. Consegue ouvir? Sim, Pronto. sim. Portanto, boa noite novamente a todos e a todas e a Mafalda e obrigada por esse convite maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Mafalda e foi ótimo, ótimo, ótimo. E, portanto, tenho a certeza que vai ser maravilhoso também partilharmos aqui esse bocadinho. Portanto, eu sou psicóloga clínica. Ok. Minha área de atuação é na psicologia clínica. Eu também sou coach, sou consultora motivacional e também atuo na área da inteligência emocional. No fundo, essas áreas estão todas interligadas de alguma forma, principalmente agora, não é? Precisamos tanto falar de gestão de emoções, falar de É verdade. Então és psicóloga, coach e trazes esse conhecimento todo para as tuas consultas. Exatamente, exatamente porque depois as necessidades das pessoas também são diferentes. Portanto, eu não trabalho com uma receita, não é de bolo, porque Sim, estamos a lidar com pessoas, as histórias de vida são muito diversificadas, os recursos que as pessoas têm à disposição também são diferentes, os estilos de vida são diferentes e, portanto, faz todo sentido quando olhamos para a pessoa utilizarmos um olhar que é aquilo que nós falamos hoje e que é o que há de mais atual nos estudos, que é um conceito multidimensional de saúde. Não é? Ou seja, a saúde é muito mais do que a ausência de doença. A saúde não é só não termos uma doença, isto não é saúde. Saúde é a plenitude, é o exercício da vida, é o exercício de viver, de desenvolvermos competências, de lidarmos com desafios, de conectarmos uns com os outros. Portanto, a saúde, hoje em dia, ela é entendida muito, muito para além do conceito muito, muito pequeno de apenas não ter uma doença. E, portanto, é com este olhar que é preciso também trazermos aqui um bocadinho para as pessoas, não é? Tanto que, ok. nós brincamos, nós não falamos de doença, nós falamos de saúde, porque são coisas diferentes, não é? Nós podemos ter um olhar muito mais voltado para a promoção da saúde, para hábitos, estilos de vida saudáveis, promotores de saúde física, psicológica, espiritual, profissional, como a pessoa assim o entender. E são esses hábitos que nos interessam, não é? Porque se para fazer o que nós já fazemos, não precisamos de ajuda. É verdade. Olha, uma abordagem muito interessante que tu fizeste do nosso estado de espírito. Se não me dói, estou bem, mas na realidade aqui é que está tudo, não é? Diz uma coisa, deve estar com muito trabalho por causa agora desta fase de incerteza que estamos a viver. Sim, 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 sim. Tem tido muito, muito trabalho. Muito, muito. Muitas emergências, muitas urgências, muito trabalho. É importante nós percebermos o que é este momento que estamos a passar, não é? Nesse momento, eu escrevi um artigo precisamente sobre emoções anti-Covid. Portanto, como é que nós lidamos com uma pandemia? Nós precisamos perceber primeiro de tudo o que é uma pandemia. Não é uma Sim, pandemia, é algo
para o qual a humanidade não estava preparada. Não era eu, não eras tu, não era a Sim, Maria, não era o João, nenhum de nós estávamos preparados porque não temos essa experiência de vida. Aquilo que nos faz estarmos mais predispostos a enfrentar um desafio tem a ver com o repertório de experiência que tivemos. Nenhum de nós tem experiência com uma pandemia. é Portanto, verdade. todos nós somos iniciantes nesta coisa toda, não é? Nesta coisa que está a acontecer. Portanto, cada um de nós entra nesse desafio com os recursos que já tinha à altura, não é? Ninguém recebeu uma carta em casa, não é? Com a aviso de recepção a dizer, olha, prepare-se que daqui a X vão enfrentar o desafio A, B e C. Isto não aconteceu com ninguém, não é? Portanto, isto tem muito a ver com o improviso, não é? E o improviso tem muito a ver com este repertório de respostas que o sujeito já tinha, ou que passou a ter, ou que passará a ter. Eu faço parte dos psicólogos da Ordem dos Psicólogos Portugueses que atuam em crise e catástrofe. E, portanto, é muito importante termos que todos nós fizemos e estamos a fazer aquilo que é o melhor possível, dentro das possibilidades de cada um. Porque, mais uma vez, há aqui uma componente de inovação muito grande. Nós não temos experiências, nós não temos como aprender com as experiências dos nossos antepassados. Experiência, nós vamos ter que construir essa experiência e, principalmente, construir o significado que vamos atribuir a essa experiência. Eu outro dia ministrava um workshop e eu pedia que fizessem o seguinte exercício, intuitivamente, na hora. Que escrevessem que história elas gostavam de contar daqui a 20 anos sobre a forma como ultrapassaram essa pandemia. Olha, E as respostas foram muito interessantes, porque é um bocadinho essa perspectiva que nós temos que trazer, não é? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando eu for contar a minha história, do que é que eu fiz, do que é que eu não fiz, do que é que eu pensei em fazer, do que é que eu criei, do que é que eu inovei, do que é que eu não inovei nada, não interessa, fiz o melhor que eu podia e já basta. Qual é a história que eu vou contar, não é? Portanto, o que é que eu quero ter para contar? Portanto, é muito importante o significado que nós atribuímos a essa experiência, porque a pandemia tem uma característica que é, ela tanto traz ao de cima o que nós temos de pior, não é? Seja o medo, seja o egoísmo, seja a fobia, seja a ansiedade, seja a preocupação, mas ela também traz ao de cima aquilo que nós temos de melhor. Traz a coragem, traz a resiliência, traz a criatividade, traz a inovação, traz o insight, traz a conexão com o outro, traz o registro comunitário, não é? Essa rede tão importante que as pessoas precisam fomentar entre si, seja através do ecrã, seja através de um cafezinho, seja através do telemóvel, mas essa importância da relação humana. E, portanto, a pandemia também traz essa realidade para nós, não é? E lembra-nos um bocadinho também de como é que nós estamos na vida e que respostas é que somos capazes de oferecer num determinado momento. Certamente, atenção, é a primeira pandemia que vivemos, mas não é a primeira crise. Todas as pessoas com as quais eu contacto, eu pergunto sempre, já viveste alguma crise na tua vida? Essa é a primeira crise? Toda a gente já passou por um momento de crise. Não é? E também é interessante olharmos para a nossa capacidade de lidar com a crise, porque ela está lá. Não é? Se nós procurarmos, ela está lá. E esse olhar também é muito, muito importante e muito agregador também. olha, eu vou te interromper porque eu sei que tu gostas de falar. Diz uma coisa, comparas isto que estamos a viver com uma guerra silenciosa, e numa segunda fase, para depois começares a falar, os sintomas que as pessoas demonstram são os mesmos? Em relação à guerra, eu considero a palavra guerra uma palavra que tem um conceito muito subjetivo. Eu lembro-me agora de uma situação recente em que uma cliente dizia: eu estou numa guerra
mas eu sou um soldado muito valente, Hum. porque eu estou a travar uma guerra comigo mesma por conta de consequências e de situações relacionadas à pandemia, não é? E depois lembro-me de uma outra senhora de idade que dizia-me: isto é a terceira guerra mundial. Portanto, mesmo pensarmos no conceito de guerra, não é? É algo muito subjetivo, porque a guerra pode ter também, lá está, significados diferentes, não é? E, portanto, eu não sei se estamos todos a viver uma guerra, se não, acho que aquilo que nós fazemos é atribuir um significado, e sim, um deles pode ser uma guerra, não é? Haverá pessoas que vão olhar para este fenómeno e essa experiência como uma guerra, e é o olhar das pessoas, e também é legítimo, não é? Em relação aos sintomas, é natural que, num momento que desperta em todos nós tantas dúvidas, tantas incertezas, tantos questionamentos, tanta insegurança, tanta preocupação, há vários níveis, não é? Ou seja, ao nível micro, ao sujeito, o seu pensamento, o seu sentir, a sua estrutura, há um nível macro, não é? Social, econômico e político, não é? E global. Portanto, pensamos aqui em várias estruturas, não é? De saberes, de poderes e de fazeres. Mas os sintomas, é claro que há uma resposta de sobrevivência, não é? Portanto, isto é uma situação, em última análise, de sobrevivência. O que está em causa neste momento para o sujeito, para a pessoa, é a sua sobrevivência e a sua subsistência, que são necessidades básicas, não é? Portanto, é natural, é expectável que todos nós e todas nós, independente de ser psicóloga, não ser psicóloga, nós vamos ativar, isto é um gatilho, não é? Nós vamos ativar aqui uma resposta a um fenómeno que coloca em causa, em última análise, a existência da humanidade, não é? É verdade. Agora, a expressão desses sintomas não é tão linear, porque era aquilo que voltávamos aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, é aquilo que eu vou voltar um bocadinho. Tudo depende da forma como eu olho, não é? O meu olhar sobre as coisas determina o valor que elas têm e o peso e a forma como elas se manifestam na minha vida, não é? E na sua e na das pessoas que estão aqui conosco. Eu costumo brincar e digo, às vezes nas minhas formações e nos workshops, digo: quem gosta de cozinhar? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Pronto. As pessoas que gostam de cozinhar, chega a hora de fazer uma refeição, elas vão contentíssimas cozinhar. Qual é a primeira coisa que pensam? Ai, que maravilha. Outro dia tinha uma pessoa que dizia: ai, é terapêutico, é maravilhoso. Se nós perguntarmos a uma pessoa que não gosta de cozinhar e dissermos: olha, o que é que tu sentes, o que é que tu pensas quando tu vais cozinhar? A resposta é sempre: ai, que seca, ai, que... ai, depois... ai, não sei quantos, ai, cortar aquilo tudo. Ai, um gosta de cebola. Ai, o outro não gosta de cebola. Ai, o outro gosta da comida assim. Ai, o outro gosta de assado. Ai, este come marisco, aquele não come marisco. Mas o ato de cozinhar é o mesmo. Sim. Agora, a forma como nós olhamos para o ato de cozinhar, para o ato de termos que criar, para o isolamento, para o desconfinamento, a forma como nós olhamos, obviamente, é uma grande condicionante da forma como nós nos vamos comportar naquele contexto, não é? Porque se eu já saio de casa, ou se eu já olho para essa situação, lá vou eu outra vez, não sei o quê, taratatá, taratatá. É claro, não é? Que eu já vou sair, ai meu Deus, tirem-me daqui, não é? Mas se nós olharmos para esse momento e pensarmos: ok, este é um momento em que eu posso perceber que ferramentas eu já desenvolvi, que ferramentas eu ainda posso desenvolver, que repertório eu tenho já neste momento para lidar com desafios desse tamanho, dessa envergadura, ou então que competências eu gostava de desenvolver. Eu gostava de gerir melhor as minhas emoções, eu gostava de gerir melhor o meu tempo. É um momento importante para olharmos também para nós e percebermos também onde é que nós estamos, não é? Olha, tu de certeza que também viraste um pouco para o online, como toda a gente, senão
não sobrevivias na tua. Eu não acredito, mas pronto, podias não sobreviver tanto na tua atividade. As pessoas procuram-te para resolver problemas, tipo, eu agora quero ir para o online ou quero lançar qualquer coisa e não sei como fazer. Sim, Ajude-me a nível a preparar a minha mente para evoluir nesse sentido. sim, sim. Antes disto tudo acontecer, eu já trabalhava online, porque eu Ok. trabalho internacional, portanto, eu tenho clientes nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Roménia, no Egito, enfim, numa data de sítios. E, portanto, como eu ministro muitas formações à distância e tenho um público internacional também muito grande, e em Portugal eu já atendia antes pessoas do Porto, Vila Nova de Gaia, Bragança, Algarve, Matosinhos, portanto, eu já trabalhava, lá está, eu já estava preparada, isto não foi uma realidade diferenciada para mim. Neste momento, eu tenho um público muito grande também de mulheres empresárias e empreendedoras que precisam fazer uma adaptação mais célere e criar respostas também nos seus negócios. E esse ponto que tu tocaste é fundamental e é importantíssimo, porque essa mudança de olhar, de significado e de mindset, ela tem que fazer igual uma pedrinha no lago, não é? Ela tem que depois espalhar. Não adianta eu mudar o meu olhar, mas não mudar as minhas ações, não é? Não adianta só, é o que eu costumo dizer, não é só pensar positivo, depois a gente tem que fazer positivo também. Também. O pensamento é bom, mas depois também é preciso fazer para acompanhar. Portanto, é muito importante que o nosso mindset seja trabalhado, mas depois que também haja essa viragem para a ação, não é? Ou seja, como é que eu depois não só lido com os meus desafios internos, mas também crio respostas para os desafios externos. E esse é uma excelente oportunidade para que mulheres empreendedoras, mulheres empresárias possam ajustar o seu negócio, não só tendo a perspectiva da distância, mas tendo também a perspectiva das habilidades do seu negócio, que é algo que também é muito importante nós pensarmos, não é? Antigamente as habilidades que um trabalhador, um funcionário necessitavam, estavam muito mais ligadas a um modelo autocrático, Sim. rígido, não é? E vertical. E já sabemos que o World Economic Forum, não é? Esqueci em português, olha. Diz em inglês. Isto é a língua universal, então. Portanto, o World Economic Forum lançou um documento em que falava sobre as habilidades para o top 10 das habilidades para o século XXI. E as habilidades são julgamento, tomada de decisão, trabalho em equipa ou cooperação, não é? Hoje em dia já não falamos Sim. de trabalhar em equipa contigo e ai, não posso com uma falda e nem olho para ela. É isto que tu precisas, toma, pega lá. Isto não é trabalhar em equipa, isto é passar coisa, não é? Pronto. Portanto, a cooperação, não é? A autoconsciência, a inteligência emocional é uma das competências e habilidades necessárias, portanto, para o século XXI. E aquele convite que eu queria também deixar para todas nós é porque não aproveitar essa oportunidade para desenvolvermos essas habilidades também do século XXI, desenvolvermos a nossa inteligência emocional, a nossa plasticidade, não é? Sermos aqui um bocadinho mais plásticas, temos aqui uma capacidade também de adaptação, uma leveza maior. E este é um momento muito positivo também para este processo de mudança. Mas agora já estás a falar também aqui num bocadinho de evolução das nossas capacidades. Sim, sim. Muito do trabalho que eu faço no consultório também está relacionado com o desenvolvimento de habilidades de vida. Não é porque nós não nascemos sabendo tudo, nenhum. Não. E mais do que isso, eu só aprendo a cooperar cooperando. Sim. Se tu estiveres daí, eu estiver daqui. Isto não vamos aprender, não é? Não. A única forma possível de se aprender a cooperação é estarmos aqui assim, não há outra maneira, não é? Porque o processo de negociação eu não faço na frente do espelho, não é o processo de negociação, eu aprendo a fazer, a negociar com alguém. Eu aprendo a comunicar de uma forma eficaz, a falar com alguém, eu preciso do interlocutor. E essa dimensão
social, de network, de conexão, de cooperação, é fundamental. Nós precisamos definitivamente perceber que quando nós unimos todos os nossos talentos, nós temos uma mistura explosiva de sucesso. E, portanto, nós temos essa capacidade de construirmos pontes, não é? E trazermos ao de cima o melhor de cada uma, não é? Eu estou a ter aqui essa oportunidade de falar porque recebi esse convite. Se não tivesse recebido o teu convite, não estava aqui a partilhar isso. Portanto, É verdade. nós precisamos umas das outras. Nós precisamos uns dos outros. E trabalhar nessa dimensão faz parte das habilidades do século XXI. Nenhum de nós é autossuficiente, nem nunca o seremos. Se por mais nada fosse, porque somos seres sociais. E a própria palavra diz, não é? Porque é que existe um núcleo chamado Mulheres à Obra? Porque é um grupo que tem uma identidade e Sim. que tem necessidades e que busca algo em comum, não é? E isto é aquilo que o Adler, e eu utilizo muito a psicanálise adleriana em consultório, é chamado em alemão, no original, de Gemeinschaftsgefühl, que é precisamente um conceito de comunidade, ou seja, esse senso de comunidade, esse senso de que eu só existo em comunidade, não é? Isto é aquilo que nós chamamos do Gemeinschaftsgefühl, que é como uma árvore, não é? Nós temos raiz, mas depois temos que ter aqui a copa, e aqui os bracinhos, não é? E conectar com outras realidades. E, portanto, é muito importante criarmos essa rede e essas sinergias. Olha, estou a ouvir assim com um bocadinho de cortes, não sei se as outras pessoas também estão. E depois tem outra coisa, quando eu falo, eu deixo-te ouvir. Não sei se é o Instagram a dizer fale uma de cada vez, se calhar. Tecnologia. Mas olha, nós achávamos que a evolução do mundo e as ameaças vinham todas da parte da tecnologia. E de repente, é o contrário, vem do animal, vem do mais primário que há e manda-nos para as tecnologias. Como é que vês isso? Os estudos dizem que isto vai se repetir, que enquanto houver esta condição de vida nestes países, nós vamos lidar com mais doenças e com mais vírus. Como é que tu lidas com isso no dia a dia? Então E com os teus pacientes? então vamos lá pensar o seguinte: uma faca. Uma faca é boa ou má? Uma faca? Sim. Depende do ponto de vista. Por quê? Depende da utilidade que a faca tem. Eu posso utilizar a faca para cortar pão para toda a comunidade e fazer o bem. Eu posso pegar a faca e posso ferir. Sim. O problema não é a faca. O problema é quem usa a faca. O problema é a forma como nós lidamos com os recursos que temos à nossa volta. Não é? O problema não é o animal e o problema não são as tecnologias. O problema é a forma como nós utilizamos os recursos que nós temos. As tecnologias são maravilhosas e também podem ser técnicas, mas a questão não é a tecnologia. A questão é, eu tenho disciplina para utilizar a tecnologia, eu sei a hora de parar, eu tenho condições de avaliar se o meu uso de tecnologia é produtivo, eu tenho parâmetros de consumo de tecnologia, ou seja, hoje eu já consumi X horas de tecnologia, agora eu vou ler um livro, eu vou caminhar na natureza, eu vou beber um chá, eu vou respirar um ar puro, eu vou conversar com uma amiga, eu vou assistir um filme e fazer umas pipocas com o marido ou com a namorada, ou cada um sabe de si, com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos. A questão aqui é o que é que a gente faz com as coisas, não é? E é muito importante trazermos aqui novamente a dimensão da autorresponsabilidade. É a história da faca. Eu é que escolho o que é que eu faço. A faca não sai por aí sozinha a fazer nada, não é? A faca não é mágica, não é? Eu tenho isto aqui à mão que eu uso nas minhas consultas, não existe peririm-pim-pim. Eu tenho isto aqui que é para lembrar as pessoas. Olha, isto é giro, mas não é peririm-pim-pim, ok? Precisa trabalhar um bocadinho para ter resultados. Não é a faca, não é a tecnologia e não são os bichos, não é? Somos nós. Então, qual é o uso que eu faço, não é?
essa é a mesma questão que eu coloco em consultório para os pacientes e para os meus clientes, é de que forma é que tu utilizas esse recurso? Utilizas a teu favor ou utilizas contra ti? E voltamos lá ao conceito multidimensional de saúde. Se nós sabemos que existem X horas de sono que são importantes, todos nós, não é? Estejamos ali com o cérebro desligado e sono REM, não é? A fazer ali o detox todo, daquela estimulação toda. Se a gente sabe o que é uma alimentação saudável, se a gente sabe que deve beber água, se a gente sabe e, no entanto, eu faço tudo o oposto. Desculpem, o problema não é do McDonald's, o problema não é do Burger King, o problema não é da tecnologia, do computador. Nós é que temos que conseguir trazer responsabilidade para nós pelas nossas escolhas. E aqui entra um outro conceito que eu trabalho muito em consultório e nos workshops, que é a autoliderança. Eu tenho que ser capaz de liderar-me. Eu tenho que ter uma voz de comando sobre mim própria. Eu não ando ao sabor Do vento. É a noção de que nós, não é? Estamos aqui, somos arrebatadas pelas forças ocultas. Isto não é assim, não é? As neurociências cada vez mais nos demonstram que isto não é uma realidade. Nós podemos nos dar vozes de comando, nós podemos liderar a nós próprios, a nossa família, até porque nós o fazemos, querendo ou não. E isso talvez seja algo que seja importante também falar. Isto não é se eu quero liderar, não é? Na minha casa eu sou uma mãe é uma líder, um pai é um líder. No meu trabalho eu sou uma líder, querendo eu ou não. O que acontece é, eu faço uso dessa liderança ou não é? Ou tenho aquela liderança negligente, ou eu posso utilizar essa liderança de uma forma positiva para mim, para as pessoas à minha volta, ou de uma forma mais negativa. Mas uma coisa é certíssima, nós estamos a liderar sistematicamente. Isto não se tem. Olha, tu tens estado aí a falar sobre workshops, dás workshops de... Eu dou workshops de inteligência emocional, gestão das emoções, liderança, encorajamento. Ok, dá aí umas dicasitas para o povo para saberem lidar aqui melhor com esta situação de incerteza, porque continua a haver uma incerteza, fala-se de uma segunda pandemia, eu acho que ela já está aí há muito tempo, mas pronto, como é que se lida em situações de incerteza? Como é que se lida com situações de incerteza? Primeiro que tudo, nós temos que perceber que nós somos feitos para lidar com incertezas, mas que nós iremos lidar com incertezas a vida toda. Não é? Quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que dizem? É menino ou menina? É? Nós já nascemos para pairar a nossa roda. É gordinho ou é magro? É alto ou é baixo? Parece com o pai ou parece com a mãe? Parece com quem? Não é? Como é que esta criança vai ser? Tem o feitio de quem? Nós nascemos e morremos. E morremos, eu não sei que dia é que vou morrer, nem como e nem em que circunstâncias. Não é? O que eu sei é que um dia já não estou cá, estou a algures. Portanto, a nossa vida é atravessada por incertezas o tempo todo. Não é? O meu avô costumava dizer que para gente morrer basta estar vivo. É. E era uma frase que ele utilizava muito para brincar connosco, quando falávamos, não sei isto e não sei aquilo e não sei quantos e e ele, pronto, olha, para morrer basta estar vivo e é só. E o aprendizado de lidar com estas incertezas é muito importante também nesta fase. Não é? Nós precisamos aprender, voltamos à questão da aprendizagem, não é? E da autagogia, ou seja, é o sujeito que tem que fazer esse processo de aprendizagem. Cada um de nós, neste momento, precisa estar disposto a, desaprender, não é? Desaprender tudo que eu já sabia, não é? Tudo aquilo que eu tinha como certo, não é? Eu vou acordar amanhã, vou lavar os dentes, vou fazer aquilo tudo que nós dávamos por adquirido, começarmos
a perceber como um ato de gratidão, mas não como algo certo. Desenvolver em nós a flexibilidade, não é? De um cliente que ele me dizia que ele almoçava a um determinado horário. E a cabeça dele era precisamente lidar com a incerteza porque ele era muito rígido. E eu disse, na primeira semana, disse, olha, então vamos aqui fazer um desafio. O desafio vai ser, esta semana vais almoçar todos os dias fora desse horário. E parece uma coisa simples, não é? Para nós, se calhar já está a olhar, por amor de Deus, um horário. Mas cada um de nós tem os seus hábitos, não é? Tem ali as suas formas de estar. E pronto, olha, para contar, este caso é um sucesso completo porque começamos com a coisa, não é, da brincadeira e no meu consultório é tudo muito lúdico e muito leve porque a vida tem que ser uma brincadeira divertida para todos nós e começamos a alargar aquilo para outras situações e os jantares, depois ok, almoço, jantar, já está, ok. E agora as reuniões, agora não sei o quê, quando uma pessoa se atrasa e quando o namorado muda de ideias de para onde é que vai, está combinado e não sei quantos. E, portanto, e hoje já concluímos o processo e uma das coisas que essa pessoa me dizia era o que eu aprendi de mais importante foi ser flexível. E, portanto, aquilo que nós temos de mais importante neste momento é aprendermos esta flexibilidade. Porque toda a rigidez traz em nós, corporalmente, fisicamente, uma dificuldade, uma predisposição a não aceitar, não é? A não ter essa abertura para receber, não é? Se eu estou aqui, não é? Agora imagine, não é? Quer dizer, isto parece, eu brinco muito que é para as pessoas perceberem. Agora imagino uma live, estou assim, o tempo todo. Vamos experimentar. Será que as pessoas vão nos abandonar? Não, não. Olha, mas o ser humano que tem a mania que controla tudo, agora de repente, a ordem do dia é sai da tua zona de conforto, porque lá é que tu estás bem, não é na tua zona de conforto, é cá fora. E como é que as pessoas vão lidar com isso e conseguir passar essa fase? É preciso nós passarmos nessa fase de uma zona de conforto para uma zona de expansão. Uma zona de expansão exige de nós um movimento. E é aqui que a gestão das emoções e a inteligência emocional é fundamental. Porque para nós entrarmos em zona de expansão, ou seja, vamos lá ver, estamos aqui no nosso quadradinho da zona de conforto. Muito bem, obrigada, não é? Todas felizes, todas contentes, não é? Todos muito bem, já sabemos como é que isto funciona e de repente isto é arrancado de nós, não é? Zau! E nós começamos aqui a procurar os limites novos, não é? Quer dizer, eu tinha aqui essa paredinha à minha volta, de repente não tenho nada, desapareceu. E eu preciso começar a construir os novos contornos dessa minha existência. E para isso eu vou ter que entrar numa zona de expansão. O que é uma zona de expansão? É o que o nome diz. Estica para cá, estica para lá, mais um bocadinho. É 100% confortável? Não, mas é 100% compensador. É verdade. Porque é no fim dessa zona de expansão que se encontra a aquisição de uma competência e a consolidação de um novo hábito, de uma nova rotina, de uma nova forma de estar. É verdade, eu sou testemunha disso, que eu adoro estar. Eu chamo fora da zona de conforto, mas agora vou falar de zona de extensão. Então eu passo os dias a esticá-la e aumentar. Olha, obrigada por essa dica. Eu sei que estás a escrever um livro que vai ser lançado recentemente. Exatamente. O português é lixado. Vai ser lançado para breve, assim aqui. É sobre o que o livro? Podes abrir um bocadinho o leque? Claro que sim. O livro é sobre educação emocional, competência emocional e inteligência emocional. Portanto, é um livro que pretende que as pessoas possam fazer um processo de autoeducação. Porque percebes? Eu costumo sempre dizer às pessoas que vão ao meu consultório, eu digo logo, olha, eu não sei de nada, vou descobrir contigo. O maior especialista em ti és tu, não sou eu.
Olha, agora a Daniela Mas o maior parou. especialista em Espera ti aí, vais ser Daniela, tu estás a sempre. parar. Eu. A tua net parou. Mas acho que agora está outra vez. Tá? Força. Tens de repetir um bocadinho aquilo que disseste ultimamente. Pronto, eu estava. E Parou outra vez. quando as pessoas consegues me ouvir? Sim, Ah, força. estava Parece que não. Parece que não consegues mover-te um bocadinho para és tu, cada da não net? sou eu. A melhor pessoa, não é? O maior especialista em si mesmo é a pessoa. Sim. Vai ser e sempre será. E depois, o meu papel, não é? Eu sou uma jangada, eu conduzo as pessoas de um lado para o outro, de um saber ou de um fazer que elas ainda não têm, para um saber e um fazer que elas vão desenvolver. Mas nessa jangada, quem rema, quem vai com os remos à mão, é a pessoa, não é? Portanto, há algo que é fundamental neste trabalho, que é a cooperação e que vai estar no livro, que é a autoeducação. Eu preciso ser capaz de me autoeducar, eu preciso ser capaz de me conhecer, de conhecer quem eu sou, como eu expresso as minhas emoções, não é? Tem pessoas que ficam nervosas, ficam logo com as bochechas vermelhas, por exemplo. Outras pessoas ficam nervosas, não é? O que é que acontece? Começa logo a mão a tremer. Ficar nervosa para mim e para ti podem ser coisas diferentes. Sim. Uma de nós pode dizer, ai não, eu fico nervosa, mas respiro fundo e vou a minha vida e pronto, e é assim. E outra pode dizer, não, eu fico nervosa, meu dia acabou, já não faço mais nada. Pronto. Mas o nervoso é o mesmo. As pessoas reagem diferente às situações. E se tu não souberes, se eu não souber como é que eu reajo às emoções que eu tenho, aos desafios que se apresentam à minha frente, eu vou simplesmente reagindo. Isto não é estratégico. Isto não é adaptativo, isto não é evolutivo. Não é? Aliás, isto vai na contramão de todas as competências e habilidades do século XXI. Não é? Porque aquilo que nós pretendemos é que a pessoa seja capaz de conhecer a si mesma, controlar não, porque nós nunca controlamos a nossa emoção. A emoção é um processo fisiológico, biopsicossocial, é uma resposta do nosso cérebro. Jamais nós vamos conseguir controlar as nossas emoções. Isto não vai acontecer, mas eu posso gerir as minhas emoções. Isso eu posso, não é? A emoção, o que é que é? Nós, através dos nossos órgãos dos sentidos, não é? Os 5 órgãos do sentido, nós recebemos uma informação, não é? Se eu vejo um ônibus, um autocarro, um comboio vindo na minha direção, eu vejo aquele comboio, não é? Meu cérebro rapidamente percebe, ok, perigo, ela vai morrer. E isso faz que essa percepção, não é, que entra em nós, através dos nossos órgãos do sentido, depois faz ali uma reação, não é? A nossa amígdala é ativada e dispara ali uma resposta toda automatizada. Eu não consigo controlar isto, porque é uma resposta automatizada, independe de mim. Mas se eu começo a gritar, se eu começo a chorar, se eu fico parada, se eu começo a correr, se eu depois saio e não sei o quê, isso eu já consigo gerir, não é controlar, gerir. Mas percebe, depois aqui é a questão. Eu só consigo gerir o que eu conheço. O que eu não conheço, eu não consigo gerir. Eu nem sei que está ali, eu nem sei que existe. Primeiro eu tenho que conhecer, para depois poder fazer alguma coisa sobre aquilo, não é? Por isso é que nos workshops eu treino muito, muito. Primeiro é conhecer. Quais são as emoções? Conhecer. Ok. Tá. Reconhecer. Reconhecer essas emoções em mim e reconhecer no outro. Porque quando nós estamos a comunicar, nós fazemos microexpressões, ou com os olhos, não é? Ou com o nariz, ou com a boca, ou expressões às vezes maiores, não é? Nós estamos a comunicar e nós temos atenção a essas microexpressões e a reconhecer as emoções em mim e no outro é um processo fundamental para eu poder perceber o que é que eu vou fazer com esta informação.
E para que essa resposta às situações e às emoções não seja simplesmente uma reação, pum, não é? Mas seja Sim. resposta, algo que passa aqui pela zona mais desenvolvida do cérebro, não é? Pelo neocórtex pré-frontal, que é essa parte mais desenvolvida do nosso cérebro, porque senão estamos só a reagir, mas já não estamos nas cavernas, não é? Supostamente. Supostamente. Olha, disseste umas coisas muito interessantes agora aqui. Então parece que nós, durante a vida toda, andamos a reagir e só agimos perante o conhecido, o desconhecido. Vamos aprendendo, se tivermos a capacidade para. Exatamente. Isso é um processo de aprendizagem, não é? Por que a criança, quando chora, isso é intuitivo. Quando uma criança pequena chora, o que é que a gente diz? Oi, o que é que se passa contigo? Estás triste? Não é? É. Uma prenda a uma criança, ela fica toda feliz. Ai, olha, está tão feliz. Isto é um processo que é quase que intuitivo. Tem muita ligação com a socialização. Nós fazemos isso intuitivamente, não é? Eu sou capaz de, se calhar, olhar para ti e dizer: ai, Mafalda, que sorriso bonito, estás feliz. Tá. É intuitivo, não é? E a mesma coisa se tu começares, não é? É uma falda, se calhar. Essas dicas, não é? Dicas, vamos dizer, essas dicas que nós vamos dando, elas podem ser percepcionadas e também podem ser trabalhadas. E é aqui que entra o desafio do desenvolvimento de competências emocionais, do desafio de habilidades de inteligência emocional, que é conhecer, ok, isto existe, é assim, reconhecer em mim e no outro e depois a ação. O que é que eu faço com isto? É ok, percebi que a Mafalda está feliz, e agora? Eu faço o que com isto? Percebi que a outra está triste. O que é que eu faço com isto? Não faço nada, faço alguma coisa, mas eu quero criar relações mais positivas no meu ambiente de trabalho. Portanto, o que é que convém eu fazer nessa situação? O que é mais adequado eu fazer? Portanto, a inteligência emocional é um fator de sucesso para empresários e empresárias, porque é uma das competências mais importantes para se estabelecer bons relacionamentos e, em consequência, alta produtividade. A inteligência emocional é um fator determinante da produtividade nos ambientes de trabalho. Diz uma coisa, achas que o homem, que é um ser sociável e inteligente, eu ando a ter dúvidas ultimamente, estão aqui a dizer boa tarde, olá, boa tarde, Olá. aprende por repetição de ver os outros? Existe um fator muito importante que é a modelagem. Nós chamamos de modelagem e está ligado aos nossos neurônios espelho, não é? Mais uma vez, se pensarmos nas crianças, quando estamos com as crianças, não é? E dizemos, ai, o gelado, o que é que a criança faz de volta para nós, não é? Este processo também acontece desde cedo, não é? É a modelagem. Por conta do trabalho dos nossos neurônios espelho, há uma modelagem muito forte. E aqui entra novamente a importância da inteligência emocional. Porque se nós sabemos da existência da modelagem e sabemos utilizar a modelagem a nosso favor para criarmos relações mais saudáveis e positivas com as pessoas, nós temos o poder de modelar também determinados comportamentos e determinadas atitudes nas pessoas à nossa volta. E isso é um fator muito importante. Voltamos aqui à conexão, ao Gemeinschaftsgefühl, que falávamos ainda há pouco, não é? Esse senso de comunidade, essa árvore, essa expansão, e voltamos à capacidade de, através do exemplo, não é? E aqui voltamos àquela máxima de liderar pelo exemplo, e sim, não é? É como o exemplo que eu às vezes dou em consultório, não é? Da mãe ou do pai que vira para o pai, que vira para o filho, para de gritar! Ok? Não é? Se eu quero que o meu filho seja calmo, ele precisa encontrar e aprender a ser e estar calmo. Não é? Se eu quero que o meu ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho positivo e com relações positivas, eu preciso ser a primeira capaz de oferecer este modelo e este espaço para que essa relação positiva se expresse. Portanto, é muito importante nós percebermos o nosso papel, e era aquilo que eu dizia ainda há pouco da liderança, não é?
querendo ou não querendo, estamos a liderar e estamos a modelar. Olha, muito interessante. Sabes que eu costumo dizer que eu não sei gritar. Mas eu já disse, eu não sei gritar porque nunca gritaram comigo. Não, Então, isso é interessante. mas Vou pegar no teu exemplo da faca há bocado. Então, se a modelagem for, eu vi alguém aplicar mal a faca, eu vou aplicar. E agora a seguir faço logo outra pergunta. Então eu não tenho a capacidade de ver que está mal? há aprendizagens e aprendizagens. Se calhar podes ter um modelo de uma pessoa que usa a faca de uma forma, mas também podes ter um modelo de uma pessoa que usa a faca de outra. E aqui entra outra questão que é, quando eu trabalho, por exemplo, com casas para crianças, não é, e jovens que estão numa situação, não é, em casas de acolhimento, uma pessoa pode fazer a diferença na vida de um jovem ou de uma criança ou de outra pessoa. Uma só. Sim. Porque se uma pessoa, porque é mesmo vale para os dois lados. Se uma usar a faca mal, nós temos essa modalidade. Mas se só uma usar a faca bem, já é o suficiente para quebrar um padrão. Porque se eu vi 10 Ok. pessoas usarem uma faca mal, mas a 11ª usar a faca bem, eu já vou olhar para isso e vou dizer, olha, afinal nem todas as pessoas usam a faca mal, afinal só teve ali a 10ª, é só uma, mas vai lá. Há aqui uma exceção. Isto também é uma componente muito importante. Nós podemos fazer a diferença nos sítios onde nós estamos. Nós podemos fazer, porque nós podemos ser a 11ª de alguém. Sim. E diz uma coisa, nós não temos essa capacidade de sermos o pioneiro que vai usar a faca de maneira diferente? Também temos, também temos. E isto tem a ver com, mais uma vez, toda a modelagem que é feita à nossa volta. Voltamos a dizer, não é? Quando eu falava do micro, macro, não é? E dessa expansão. Por que que hoje em dia nós falamos tanto sobre a escola? A escola é um sítio de modelagem. Sim. A escola é o primeiro ensaio de cidadania do sujeito. É ali a primeira vez onde ele se confronta com a lei, não é? A lei aqui Sim. no sentido psicanalítico, a lei, a regra, a disciplina, a partilha, a convivência, o obedecer, as hierarquias. A primeira escola de cidadania do sujeito, beijinho, Xana, a primeira escola de cidadania do sujeito é a escola, não é? É ali onde tudo começa. Já pensou se tiver uma professora maravilhosa na escola do nosso filho, na escola da outra criança, se tiver uma auxiliar cheia de inteligência emocional? Portanto, é possível quebrar padrões porque o sujeito transita em muitos espaços. Eu não nasci com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu estou a passar aquilo que já me foi passado. Este conhecimento é um conhecimento vivo. Essas palavras são vivas, elas se renovam. Não é? E o mais importante é que essas palavras saiam desse espaço virtual e que toquem alguém, que façam um clique em alguém. Aí sim vai ter valido a pena. Interessante. Olha, eu sou de ciências e eu acredito na evolução da espécie e, e o olho que foi uma mutação de uma célula que deu origem ao olho e depois hoje estamos cá nós. Então, isso que tu estás a dizer é exatamente a mesma coisa. Nós temos vindo ao longo dos tempos a aprender e também a mutar, se é que se pode aplicar essa palavra, o nosso ensinamento e conhecimento. Exatamente, exatamente. E porquê que vão. E a gente pode pensar, porquê que nascem teorias, não é? E práticas científicas como a inteligência emocional, a gestão das emoções? Porque em algum momento nós precisamos disso e alguém pensou, é preciso fazer alguma coisa, porque está aqui a faltar, Sim. não está a correr bem. Portanto, todas essas formas, estratégias, técnicas também estão relacionadas à ciência e à necessidade do ser humano, porque é daí que elas emergem, é aqui que elas nascem. Não é? O berço desse tipo de forma de estar e dessas competências é a necessidade humana. Ok, tu achas que o ser humano precisa constante de respostas ou pode estar só a olhar para uma garrafa e dizer pronto, é uma garrafa? Ou precisa perceber porquê que é uma garrafa? Isto é porque eu estou aqui a olhar para a minha garrafa de água, por isso é que eu falo nela. Ah, o ser humano precisa encontrar as suas perguntas e as suas respostas. Por exemplo, acabaste de dizer, eu estou aqui a olhar para a minha garrafa
garrafa d'água. Eu não estou a olhar para a tua garrafa d'água, mas logo que falaste na garrafa d'água, eu imaginei aquelas garrafas d'água de vidro transparentes, compridas, que têm aquele metalzinho e que fazem assim. Mas foi o que eu imaginei. Porque esse é o meu registro de garrafa d'água. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não sei se é, não sei se não é. Não. Lá está. Mas o cenário é a minha garrafa d'água. Não é? Mais importante do que as respostas são as perguntas, porque é no processo que nós fazemos o aprendizado, não é no resultado. É no processo. Não é? Portanto, haverá pessoas que precisarão de mais perguntas, haverá pessoas que precisarão de mais respostas. Não há uma fórmula mágica. E voltamos outra vez lá para a conversa da autoconsciência. Se eu não sei o que é que eu preciso, eu vou andar por aí, não é? Eu vou andar... Não é? Isto é como dizer, eu vou... Não é? Eu estou na Ericeira, fisicamente. Eu quero ir para Madrid. Eu vou ligar o carro e vou sair andando. Posso chegar a Madrid, mas eu posso ir a qualquer sítio. Sim. Não é? Se me perder pelo caminho, sim. Eu preciso de um GPS, eu preciso de um planeamento, eu preciso saber quantos quilômetros eu vou fazer, onde é que eu vou abastecer, se eu vou parar para dormir no caminho ou não. Pode haver uma pessoa que diga, não, faz Lisboa a Madrid num salto, não é preciso nem parar, só para quando chega. Haverá outra pessoa que vai dizer, não, eu quero ir com calma, vou parar em Coimbra, vou parar não sei onde, vou aproveitar, vou visitar o Porto, vou aos bocadinhos, demora uma semana para chegar em Madrid. Os dois vão chegar a Madrid. Só que cada um faz a sua viagem. Tu achas que há pessoas que andam aqui no mundo, e eu acredito na evolução da mente e da alma, andam aqui só por andar, ou todos nós evoluímos em determinada altura? Todos nós estamos a fazer um caminho, não é? E esse caminho tem a ver com a vontade, não é? Cada um de nós precisa perceber a sua missão, não é? E a sua vontade. Lembrei-me agora, olha, estás a falar disso, lembrei-me de uma pessoa que tem uma vocação, mas que não se revê na prática profissional daquela vocação, mas que adora fazer aquilo, só não se vê no contexto. É? E um dos caminhos que essa pessoa encontrou foi fazer a mesma coisa que ela adora fazer, mas de outra forma. Sim. Portanto, nós precisamos, não é? E é muito aqui que entra também a minha intervenção, é alinhar, não é? As nossas expectativas de vida com o nosso propósito de vida. Porque quando há um desalinhamento, não é? As nossas expectativas estão aqui, o nosso propósito está aqui. A linha do meio é o stress. Quanto maior a distância, maior o nível de stress do sujeito. Quanto mais eu reduzo essa distância, menor é o nível de stress e o desgaste. Portanto, nós compreendermos, não é, o nosso funcionamento, a forma como nós estamos no mundo, as necessidades que nós temos, o que é que precisamos desenvolver, não é? E principalmente aprendermos que quanto mais nós sabemos, menos nós sabemos, não é? E ter uma humildade muito grande perante o divino, perante o outro, perante o conhecimento. Essa é a verdadeira riqueza que nos possibilita desenvolver e crescer ainda mais. Olha, ficava aqui a falar contigo a noite toda, porque eu adoro estes temas, mas a verdade é que a nossa conversa vai continuar. O povo não sabe, mas dia 19 de outubro estaremos no grupo geral das Mulheres à Obra a falar sobre o teu livro. Exatamente, lá estaremos com o livro. Rapidamente, assim, umas dicas para as pessoas aguentarem mentalmente as fases difíceis. Menos boas. Menos boas. Número ter em conta que não é só estratégias, ferramentas, há um conceito de saúde que nós precisamos ter. Portanto, o sujeito é um todo. Eu não sou um pedaço, não é? Portanto, é preciso termos atenção à alimentação, não é? Café, bebidas que excitam mais, por exemplo, se a pessoa já está mais agitada, mais estressada, mais ansiosa, há que tomar atenção com a alimentação, há que tomar atenção com as horas de sono, há que perceber as situações que nós conseguimos gerir sozinhas e as situações que nós não conseguimos gerir sozinhas e não há demérito nenhum em precisar de apoio. Não é? Aliás, isto é um movimento muito importante de crescimento. Esse discernimento é fundamental para percebermos, ok, isto é algo que eu sou capaz de lidar
resolver. Eu já ando aqui a batalhar nisso, isso já me está a massacrar, isso já me está a custar, eu nem durmo à noite, eu já não consigo me concentrar em... Há sinais que o nosso corpo e a nossa mente vão dando de que nós não estamos em equilíbrio. Quando não estamos em equilíbrio, temos que ter primeiro a certeza que estamos a tratar a base, não é? Exercício físico, alimentação, hora de sono, contacto social, rede social, familiares, amigos. E depois percebemos se precisamos de algum apoio ou não. E esse apoio pode ser de várias formas, não é? Portanto, termos essa capacidade é muito importante. E nos autorregularmos, não é? Portanto, se eu não estou bem, não é? Se eu estou aqui a trabalhar, não é? Taca, 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 e não estou a ser produtiva, eu não vou estar aqui a me massacrar, eu vou parar, eu vou beber um chazinho, eu vou falar com uma amiga 15 minutos, vou voltar, vou respirar fundo. Portanto, há aqui uma panóplia de estratégias, que estarão todas também no livro, que podem ser utilizadas quando nós precisamos, mas não excluem a necessidade de nos conhecermos o suficiente para percebermos quando já é necessário um apoio mais específico numa determinada área. Ok. Olha, o nosso tempo está a acabar. Quem quiser procurar pela Danielle, encontra-te onde? Quem quiser encontrar-me pode ir ao site, é www.danielle, com dois L's e E, capela, .com, ou pode telefonar para o consultório para o 9242 90645. E nas redes sociais, andas por onde? Nas redes sociais, o Facebook é o Doutora Danielle Capela e aqui no Instagram é doutora.danielle Capela. E fizeste magia e há bocado estavas a responder, estás a ver? Pois é. Achei que estavas a pôr excelente. E eu vi que estavas aí com os meus livros. Olha, isto é magia da Daniela. Olha, gostei muito de falar contigo. É sempre uma aprendizagem. Da outra vez, quando estivemos a falar, só nós as duas, falamos de coisas muito interessantes que não trouxe para aqui de propósito. Aqui era outros assuntos mais a nível geral e aqui para o nosso público. Vai ficar aqui no IGTV a conversa, se quiseres eu mando, vai para a minha página pessoal, um dia destes vai tudo o que é conversa aqui das segundas-feiras para o YouTube, para darmos a conhecer aqui estas fantásticas mulheres que têm aceito conversar comigo aqui nas conversas à segunda. Olha, muito obrigada, Daniela. Mafalda, muito obrigada pela partilha, muito obrigada pela tua simpatia, pela tua assertividade, pela forma leve como tu conduzes esse bate-papo. Obrigada, gratidão. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a todas que estiveram aí a assistir, e eu sei que vão rever e ver. Foi top, está aqui a Luísa Madeira a dizer obrigada, Luísa, és uma querida. A Luísa é fã aqui das conversas à segunda. É uma maravilha de pessoa. Então pronto, por hoje é tudo. Vão descansar. A segunda-feira é longa, amanhã ainda é terça, ainda nem estamos a meio da semana. E revejam e vejam, para quem não viu. Um beijinho grande para a Daniel e para todas vocês. Um beijo para todas. Até breve. Até breve.